Oi, gente, tudo bem? Bom, bem-vindos à minha oficina de escrita, tá? Essa oficina vai ser gratuita e ela vai ter um outro material que vocês vão acessar. Eu ainda não decidi se vai ser só no WhatsApp ou se vai ser no link do YouTube também. Então, provavelmente, se você está vendo do YouTube do zero, né, nem me conhece e vai assistir essa aula, provavelmente devo colocar o link para vocês conseguirem fazer a atividade final, tá bom? Essa atividade final, ela é muito importante, porque qual é o pensamento dessa oficina aqui, tá? Eu tenho uma oficina paga, né, que meus alunos assistiram e conseguem ter todos os métodos e técnicas para aplicar na hora de escrever, seja o TCC, uma monografia, uma tese, enfim, diversos textos acadêmicos. Aqui eu vou trazer algo mais prático para vocês. Vou dar um método, tá? Então, um só. E vou dar um exercício, uma atividade para vocês fazerem. E a partir dessa atividade, vocês vão conseguir desenvolver a sua pesquisa, tá bom? Na hora de relacionar os diferentes autores, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a escrita, ela acadêmica, ela requer prática, tá? Então, muitas vezes, quando você está começando do zero, pode ser que você sinta um pouco de dificuldade de dar aquele start, de meter bala e desenvolver essa escrita de forma bastante fluida, tá? E o que eu digo, insista, persista naquilo ali. Porque, assim, nada que a gente faz hoje, até mesmo falar, a gente nasce sabendo, né? É sempre um desenvolvimento. Então, Isabela, não ficou bom, meu primeiro trabalho ficou uma bosta. Tudo bem, vai para o segundo, vamos tentar de novo. Vai, escreve e depois você descansa a mente e tenta ler depois e melhorar o que foi escrito, tá bom? Isso vai fazer com que a sua escrita ela vá se aprimorando com o tempo, tá? Por quê? Se você escrever uma vez e falou assim, tá péssimo, não vou escrever mais, não sou capaz, você nunca vai realmente evoluir, tá? Então, Isabela, eu quero fazer um TCC rápido, eu quero, não sei, eu quero fazer um artigo e eu não tenho tempo a perder. Então, você vai ter que agilizar esse processo da escrita no período que você tem, tá? Então, é o seguinte, na hora de escrever, você vai relacionar autores, tá? A técnica que eu uso, que eu adoro, que eu indico, que todos os meus alunos têm acesso, é a técnica de você pegar os autores, tá? Fazer uma tabelinha no Word. Vou deixar também para vocês o modelo, mas super simples. Você vai no Word. Ah, não sei fazer tabela no Word. Vai no Excel, vai no papel. Sou uma pessoa muito analógica nesse sentido. Eu gosto muito de escrever as coisas no papel, mas nesse sentido, fazer digitado ajuda, tá? Então, você vai lá no Word, no Excel, no programa que você preferir, vai fazer 4 a 5 colunas e o número de linhas vai de acordo com a quantidade de texto que você escolheu, tá bom? Claro que você não vai pegar todos os textos da sua monografia para escrever. Você vai pegar o seguinte, um tópico X vai ter esses autores, esses textos. E aí você vai fazer essa tabela para ele. Você vai ter mais de um tópico, então você vai precisar de outra tabela, tá? Não adianta você querer botar um monte de tabela no mesmo balangandão, tá? No mesmo tópico. Por quê? Desculpa, não adianta pegar diferentes tabelas, uma tabela só para diferentes tópicos, porque os autores não conversam entre si. Então, você precisa pegar os autores que falam sobre o mesmo tema e colocar ele dentro daquela tabela, como fosse uma caixinha, tá bom? E como é que funciona essa tabela? Você vai colocar o nome do autor,
dos autores, né? Muitas vezes tem mais de um autor. O título desse trabalho, vai colocar, isso acaba ajudando também na hora de fazer a citação, tá? Você vai colocar também na partezinha de resultados. Então, Isabela, não é uma pesquisa que tem números, mas você vai ter um conceito, uma ideia formulada por aquele autor. Então, você vai colocar nessa parte de resultados e vai ter uma conclusão. Então, qual foi a conclusão da pesquisa daquela pessoa, tá? Aqueles autores. E você vai fazer isso com todos. Caraca, quando estiver pronto, vai ser muito mais fácil de você visualizar as diferenças e as formas e os conceitos incomuns entre eles, tá? Então, fica fácil ver a diferença e a igualdade, tá? Vai ficar super mais simples e prático de vocês conseguirem observar. Isso é ótimo, porque vai facilitar a sua vida. Então, você não vai precisar ficar relendo o texto, procurando, tá bom? Outra ajuda que vocês podem utilizar na hora de estar escrevendo é fazer a leitura dinâmica, tá? Da seguinte forma. Você abre, né? Baixou o programa, o artigo, lê o título, lê os subtópicos, lê o resumo. Daí você vai ter uma noção se aquilo é importante para para ajudar bastante aqui, né? A gente teve o empecilho do meu telefone. Trabalho de social media, quem trabalha com celular é assim. Mas vamos continuar. Depois disso, vocês vão perceber, deixa eu recapitular aqui. Tá, leitura dinâmica, lê o resumo. E você vai conseguir perceber se aquele trabalho é importante ou não para você, tá? A partir daí, você vai fazer o seguinte. Busca palavras que você quer naquele texto. Por exemplo, fez aquela tabela, quero falar sobre o tópico educação. Então, você vai lá naquele texto e bota Ctrl F, educação. E você vai analisando os parágrafos que vão aparecer, que falam sobre educação. Assim, vai ficar muito mais fácil de você buscar situações e acrescentá-las no seu trabalho, tá bom? Agora, nós entendemos como que a gente vai estruturar, organizar os trabalhos. Na hora de escrever, você vai precisar dialogar esses autores. Então, lembra que eu falei que a tabela ajuda a ver a igualdade, a diferença? É porque na hora de você escrever, é isso que você tem que trazer para o seu trabalho, tá bom? Então, por exemplo, você vai começar falando, eu vou trabalhar nesse tópico, vamos falar sobre a educação infantil de acordo com a BNCC, tá? A partir disso, você vai pegar tópicos desses autores que falam sobre isso, você vai organizar suas ideias. Vou começar falando sobre o que é BNCC, sobre história, o que é educação infantil, não sei. Vai trabalhando isso. E dentro disso, no desenvolvimento, você vai ter esses autores, tá? Mais de um, tá? Por favor. Eu falo de pelo menos 3, de 3 a 10 autores dentro de cada tópico, de acordo com o tempo que você tem, com a quantidade de artigos que você está encontrando, tá? E dentro disso, você vai conseguir não só pegar citações usando o Ctrl F, como eu ensinei, mas com aquela tabela, você vai conseguir dialogar falando fazendo o método da fofoca que eu falo, que é o quem me contou o quê, tá? Autor X falou isso. Da mesma forma, o autor B falou isso e aquilo. Esses autores, eles dialogam, né? Ao mesmo tempo, os dois autores são refutados, divergem dos autores C e W, tá bom? Você vai trabalhando esse diálogo com os autores, mostrando o que um faz e o que o outro faz, tá? Onde que eles estão se igualando e onde eles estão divergindo,
tá bom? É basicamente isso a estrutura do seu trabalho na hora de relacionar os autores, tá? É claro que você vai precisar não só ter citações de Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Você precisa trazer o seu pensamento, sua forma de enxergar, sua compreensão do texto, beleza? E aí é onde mora você conseguir dialogar, você conseguir desenvolver um texto, tá? Eu gosto de pensar assim, escreva como se você estivesse explicando para alguma pessoa leiga daquele assunto. Então, sua mãe, sua avó, seu pai nunca souberam sobre esse assunto. Escreve como se você estivesse detalhando esse tema para essa pessoa. E você utiliza as citações e os autores como base teórica para isso. Beleza? Agora, para finalizar, vamos falar sobre atividade. Eu falei aqui, basicamente, nessa oficina rápida, eu queria que ela fosse prática, eu queria estar podendo estar com vocês e fazendo. Então, deixem em aberto que isso vai acontecer. Mas se você, Isabela, eu quero saber só os métodos, quero saber tudo que eu posso fazer na hora de escrever, como melhorar, como é que é a escrita acadêmica. Vou também deixar o link na descrição do curso Escreva Mais e Sem Plagiar, onde eu mostro todas as técnicas que você, e métodos que você vai utilizar, você precisa utilizar na hora de escrever. E isso fazendo com que você exclua todas as chances de plagiar, que é um medo assim, bastante recorrente, e exclua todas as chances de você ficar travado ali, com medo de não saber o que escrever, tá? Bom, partindo disso, vamos para a atividade, beleza? É o seguinte, vou botar dois autores que falam sobre a mesma coisa. Eu não vou fazer texto grande, porque a gente não está aqui para isso, tá? Isabela, não quero fazer sobre os autores que você vai colocar. Show, tranquilo. Você vai, então, buscar 2 autores relacionados ao seu tema, onde você vai pegar uma folha, 2 folhas, 2 páginas, assim, ou parágrafos, conceitos, para comparar, tá bom? Então, a ideia é que a partir desses 2 conceitos, você consiga narrar, contar, desenvolver uma escrita onde relacione os 2 autores, seja relacionando eles, como é que eu posso dizer, convergindo, né? Eles que têm igualdade de ideias, de conceitos, ou seja, eles divergindo. Se os autores trouxerem conceitos ou interpretações totalmente divergentes, tá bom? Então, você vai pegar esses 2 textos, vai fazer uma comparação juntando eles usando um só, tá? Sendo que você não pode deixar de escrever com as suas palavras e não pode deixar de citar que você pegou esse texto de algum autor, tá bom? Bom, essa é a primeira oficina gratuita onde eu ensino técnicas para vocês, tá? Agora, para me ajudar, vocês podem se inscrever no canal do YouTube, compartilhar esse vídeo e os outros demais vídeos que eu tenho aqui no canal, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.